Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Meus irmãos, vamos continuar o estudo sequencial da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos examinando o que Paulo quis dizer no primeiro versículo da carta, quando fez o acréscimo por vontade de Deus, ao apresentar-se a si mesmo na introdução a esta carta. Eu disse a vocês que ao fazer o acréscimo por vontade de Deus, Paulo está enfatizando aqui pelo menos duas coisas. A primeira delas, conforme nós já vimos, é a ação soberana de Deus na sua chamada apostólica. Esse acréscimo aqui pode soar redundante, porque Paulo já havia dito que ele era um apóstolo de Cristo. E se ele é um apóstolo de Cristo, é porque isso evidentemente foi da vontade de Deus, visto que Cristo é o Deus Filho que veio ao mundo, com a autoridade recebida de Deus Pai, para fazer a vontade do Pai. No final das contas, isso parece dar na mesma, mas Paulo nunca usa uma palavra aleatoriamente, destituída de maior importância e significado, para formular os seus pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. A intenção de Paulo aqui é não deixar nenhum espaço para dúvida de que o seu chamado apostólico não foi por mérito pessoal, impulso humano ou ambição presunçosa, nem por vontade de nenhum homem ou igreja, mas pela iniciativa e vontade de Deus. E sobre essa base, Paulo afirma a sua autoridade, especialmente quando o seu apostolado é colocado em dúvida, é questionado. E nesta noite, em continuidade, nós vamos considerar a segunda realidade que Paulo quer dar ênfase ao fazer o acréscimo por vontade de Deus. Leiamos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Efésios, capítulo 1, verso 1. Diz assim a santa palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, pedimos ao Senhor esta noite que abra os nossos olhos para termos uma real compreensão das riquezas da Tua misericórdia e do imérito e indignidade das nossas vidas diante do Senhor e da nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. A segunda realidade que Paulo quer acentuar quando ele faz o acréscimo por vontade de Deus aqui, meus irmãos, é a ação misericordiosa de Deus na sua chamada apostólica. Permitam-me lembrá-los que essa é uma das declarações mais importantes que Paulo faz a respeito de si mesmo. Ele faz uma declaração semelhante a essa na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. O que ele quer dizer com isso daí? Essa declaração de que ele é um chamado, de que ele é um escolhido, um apóstolo pela vontade de Deus, é para que ele não seja questionado na sua chamada, como eu já antecipei para vocês. E ele vai fazer isso. Eu vou só passar por cima porque eu estou relembrando vocês, nós já vimos isso. Ele faz isso em Romanos, capítulo 1, verso 1. Na introdução de 1 Coríntios, ele novamente introduz essa sua classificação, a sua credencial em Colossenses, capítulo 1, verso 1, e ele faz também a mesma coisa em 1 Timóteo e 2 Timóteo, sempre na abertura das suas cartas. E no capítulo 1 de Gálatas, ele vai fazer isso de uma maneira mais enfática, também no primeiro versículo da carta aos Gálatas. Então, o apóstolo estava sempre falando sobre este seu chamado como resultado da livre vontade de Deus, sobre esta separação cuja origem foi uma ação soberana e misericordiosa de Deus desde a eternidade. E ele enfatizava isso em várias de suas cartas, porque algumas pessoas
como eu já disse, não o aceitavam como apóstolo e, consequentemente, rejeitavam a sua autoridade e liderança. Diziam que ele não era um apóstolo porque ele nunca tinha acompanhado o Senhor Jesus nos dias do ministério terreno do nosso Senhor. Mas Paulo defendia enfática e vigorosamente sua chamada apostólica somente quando era necessário. Nessas cartas, quando ele fez isso, a igreja estava sob a influência de erro e a sua liderança estava sendo minada. E ele não queria que ninguém cometesse o erro de pensar que ele autonomeou-se apóstolo, que ele usurpou a autoridade apostólica e que, portanto, era um impostor. Por outro lado, Paulo também não queria que ninguém achasse que ele estava gabando-se do seu apostolado ou que ele estava reivindicando esse título com pretensão, vaidade e soberba. Longe de gabar-se do seu apostolado, Paulo tinha um forte senso do imérito e indignidade da sua vida para o ministério apostólico, a mais alta honra que Deus pode conceder a um pecador redimido nesta vida. E quando Paulo, de uma perspectiva cristã, olha para o seu passado, ele não encontra nada melhor para definir a sua vida do que o fato de que ele havia sido um perseguidor dos cristãos. Nós já tocamos neste ponto de alguma maneira também. Mas ouça rapidamente 1 Coríntios 15, 9. Pois sou o menor dos apóstolos, Paulo dizendo aqui, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E ele vai dizer também isso lá em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Ouça com atenção. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E ele repete a mesma coisa em Filipenses capítulo 3, versículo 6. Quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. E o apóstolo também diz, meus irmãos, que foi de acordo com seu procedimento passado, que logo após a sua conversão, as igrejas da Judeia o identificaram em Gálatas 1, 22 a 23 como perseguidor. Foi de acordo com seu procedimento passado que ele foi identificado. Ouça mais uma vez o que ele diz aos Gálatas. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Por causa desse forte senso de indignidade, Paulo muitas vezes fez questão, meus irmãos, de relacionar diretamente a sua vida e ministério com a misericórdia de Deus. Nesta carta aos Efésios, qualquer acusação ou impressão de que Paulo estaria tendo um rompante de soberba ao exibir as suas credenciais apostólicas é refutada quando o apóstolo Paulo inclui-se na soma dos pecadores cuja redenção só foi possível graças às abundantes misericórdias de Deus em Cristo Jesus. Olhe Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Diz assim, mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele se inclui aqui, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E escrevendo aos Coríntios, entre os anos 55 e 56 depois de Cristo, cerca de 20 anos após a sua conversão, que ocorreu entre os anos 33 e 34 depois de Cristo, Paulo fala do ministério da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, que foi dado a todos os cristãos pela misericórdia de Deus. Olhe 2 Coríntios 4:1, nós vamos ver alguns textos aqui, porque dessa maneira você vai penetrando no pensamento do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 4:1, vai esse texto. Portanto, visto que temos este ministério, ele está falando do ministério da nova aliança, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E nos anos finais da sua vida, escrevendo ao jovem pastor Timóteo,
por volta entre os anos 62 e 64 depois de Cristo, Paulo não permitiu que o seu crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, suas gloriosas experiências espirituais e extraordinárias realizações ministeriais entenebrecessem o seu sincero reconhecimento de que era tão somente por causa da misericórdia de Deus que um pecador do seu calibre poderia tornar-se um ministro do Evangelho. Imagino que isso foi muito difícil para Paulo, meus irmãos. Muitas vezes ele disse: eu esmurro o meu corpo. Deus colocou um espinho na carne dele. Paulo devia ter lutas tremendas contra o orgulho. Ele recebeu revelações numa época em que ninguém mais estava recebendo revelações. Nenhum apóstolo mais estava recebendo novas revelações ali. E ele deu continuidade nessas revelações da parte de Deus. Olhe 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 e 13. 1 Timóteo 1, 12 e 13. Diz assim o apóstolo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. O escritor reformado Jerry Bridges, no livro Pecados Intocáveis, que alguns de vocês já leram, observou com muita perspicácia uma progressiva conscientização de Paulo no conhecimento de si mesmo como pecador indigno de qualquer dádiva. Paulo começa classificando-se como o menor dos apóstolos. Ouça o que ele diz em 1 Coríntios 15, 9, escrito por volta de 55, 56 depois de Cristo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Anos depois ele vai de menor dos apóstolos para o menor dos santos, Efésios 3:8, escrito por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E no final da sua vida, ele desce ao ponto mais baixo, chegando a denominar-se como o principal, o maior dos pecadores. Ouça Timóteo 1,15, escrito por volta de 63 e 64 depois de Cristo. Paulo diz assim a Timóteo, 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. De menor dos apóstolos para o principal dos pecadores. O apóstolo, meus irmãos, muito claramente sabia que tudo na vida cristã dependia da misericórdia de Deus. E por isso ele escreveu em Romanos 9,16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Assim, meus irmãos, Paulo podia dizer com sinceridade, verdadeira humildade, o que ele disse lá em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E ao mesmo tempo, ele poderia reconhecer a sua indignidade em termos bastante insignificantes, dizendo em 2 Coríntios 12:11, nada sou, o apóstolo está dizendo. Um teólogo medieval disse corretamente que a soma de todo verdadeiro conhecimento consiste em conhecer a Deus e a si mesmo. E Paulo, meus irmãos, era um homem que não apenas conhecia profundamente o Pai e o Filho, mas também conhecia a si mesmo da perspectiva divina. O verdadeiro conhecimento de Deus resultava em verdadeiro conhecimento de si mesmo. E por causa dessa lúcida consciência e discernimento espiritual, que o apóstolo enfatiza em vários textos, que ele não tem nada do que se orgulhar. Em Gálatas 6,14, ele diz o seguinte: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E ele queria imprimir esse pensamento no coração das suas ovelhas.
E ele escreve em 2 Coríntios 10, 17 e 18: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E no que respeita a gloriar-se em algo que não o Senhor, o apóstolo concede apenas uma exceção. E isso não envolve, meus irmãos, a sua qualidade e ofício, seu ofício apostólico. 2 Coríntios 11, 30, ele diz: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E quando a igreja de Corinto, a quem ele escrevia, quis gloriar-se nele e em outros ministros, o apóstolo rapidamente corrigiu essa atitude na igreja. Ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. Ou você toma nota, ou você tenta acompanhar, porque eu preciso passar por alguns textos aqui de uma maneira mais rápida. 1 Coríntios 3, 7. Olha só ele corrigindo esse pensamento na igreja de Corinto. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele já tinha dito: eu nada sou, e aqui ele está dizendo que aqueles que trabalham no ministério da palavra não são nada, não são alguma coisa. E logo em seguida ele pede que os coríntios tenham uma visão adequada dos apóstolos e pastores. Ele diz em 1 Coríntios 4:1: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra grega traduzida como ministros aqui em 1 Coríntios 4:1 era uma palavra usada para referir-se a uma classe baixa de escravos. Na verdade, a classe mais baixa de escravos, que remavam na parte inferior de um navio, no porão da embarcação. É um subremador que não está exaltado acima de ninguém. Ele nem tem razões para fazê-lo e ele nem quer estar exaltado acima de ninguém. Ele não está buscando isso daí. Ele sabia qual era o seu lugar. E Paulo queria que os coríntios seguissem seu exemplo e pensassem como convém a respeito de si mesmos e de líderes humanos, excluindo qualquer vanglória pessoal e orgulho de sabedoria humana. Ele escreveu em 1 Coríntios 4,7, alguns versículos adiante. 1 Coríntios 4,7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? E se os coríntios quisessem insistir nessa soberba e prepotência, Paulo, em tom irônico, rebate dizendo que não tem razão de se orgulhar do seu ofício apostólico, porque a mim parece, diz ele em 1 Coríntios 4,9, que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E pensar de si mesmo além do que convém, não foi um problema apenas para a igreja de Corinto, mas também para a igreja de Roma. É por isso que Paulo, com a autoridade apostólica e a força do seu exemplo, ele escreveu em Romanos 12:3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Definitivamente, meus irmãos, o apóstolo não pensava de si mesmo mais do que convém, nem queria que os outros tivessem um exagerado conceito a respeito da sua pessoa e ofício. Também escrevendo aos Coríntios em sua segunda carta, ele diz claramente que ele evitava falar das suas experiências espirituais enquanto apóstolo de Cristo e não se preocupava também em ser considerado em baixa estima por causa da sua palavra e aparência, que não revelavam nada de extraordinário, em contraste com os falsos apóstolos que vangloriavam-se de muitas coisas com soberba, sendo que isso não passava de um orgulho tolo, porque nenhum dos seus frutos podia ser visto, enquanto os próprios coríntios eram cartas vivas de recomendação do ministério do apóstolo Paulo. Se havia um homem, meus irmãos, que poderia orgulhar-se de algo, esse homem era o apóstolo Paulo. O maior cristão, o maior apóstolo, o maior pastor e missionário de todos os tempos. Do ponto de vista humano, ninguém superou o apóstolo Paulo.
No entanto, diz ele em 2 Coríntios 16, parte B, evito fazer isso que? Falar das minhas experiências e realizações, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que de mim vê ou ouve. E vocês sabem que quando as pessoas ouviam Paulo, a igreja de Corinto teve essa impressão, a palavra dele é desprezível, ele não nos amedronta. Nas cartas ele é duro, mas na nossa presença, a sua presença é fraca e humilde. E ele disse, vocês querem que eu vá com vara ou mansidão? O que é que vocês preferem? Ele disse para os coríntios. Ele escreveu em 1 Timóteo 1,16, o que ele queria realmente. Qualquer sugestão que Paulo estaria vangloriando-se em suas credenciais apostólicas é ir contra as Escrituras. Na verdade, o que ele queria, meus irmãos, que as pessoas vissem é que a sua vida e ministério era um sublime exemplo da vontade misericordiosa de Deus. Era isso que Paulo queria que as pessoas vissem nele. Olha 1 Timóteo 1,16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Mas por esta mesma razão, diz o apóstolo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo queria que a grande misericórdia de Deus na sua salvação servisse de um exemplo para pecadores que também necessitavam de misericórdia e seriam recolhidos para a vida eterna. É maravilhoso que Deus, meus irmãos, misericordiosamente tenha escolhido o principal dos pecadores para ser o principal dos seus ministros. O caráter misericordioso de Deus em relação a Paulo é uma questão de real valor prático para nós, meus irmãos. Porque um real conhecimento dos atributos de Deus é a melhor maneira de nós nos santificarmos e progredirmos em humildade tal qual o apóstolo. Existe uma importância em você tomar medidas práticas para lutar contra pecados particulares. E eu não quero te desencorajar a isso daí. Mas cuidado que você pode cair no ascetismo, em coisas que têm aparência de sabedoria, e você não entender o porquê você deve realmente se santificar. E ficar no nível que quer se livrar do pecado só porque ele te causa algum desconforto, porque isso te traz prejuízo. Mas o principal é que isso ofende ao Senhor. E conhecer o caráter dele, reconhecer as suas misericórdias, é a melhor maneira, é o ponto de partida, é de onde Paulo parte, para que nós progridamos em santificação e verdadeira humildade, tal qual o apóstolo. O melhor antídoto contra o câncer do orgulho é conhecer a Deus e os seus atributos como revelado nas Escrituras. A maior parte, meus irmãos, das nossas dificuldades, eu arrisco dizer, dificuldades e problemas, consiste em esquecermos que, enquanto cristãos, uma verdade básica, fundacional, nós somos o que somos pela graça e misericórdia de Deus. E é triste quando eu identifico isso na minha própria vida. As nossas dificuldades consistem de perder de vista este ponto. Nós só estamos onde estamos. Você só está aqui essa noite. Eu só estou aqui neste púlpito. Deus nos colocou onde nós estamos, nesta igreja, na comunhão dos santos, por causa da misericórdia de Deus. Quanto mais verdadeiro e extenso for o nosso conhecimento sobre Deus, mais livres nós estaremos em nosso pensamento, em nossa prática, da tentação, da maligna tentação, de nós nos vangloriarmos em nossas qualidades e posição e, por conseguinte, do fracasso e da vergonha, da humilhação que Deus traz aos orgulhosos. Nós estaremos livres dessas coisas se mantermos um conceito verdadeiro, real, firme, preciso a respeito de quem Deus é. Deus resiste aos soberbos, diz Tiago, capítulo 4, versículo 6. Não são as pessoas que resistem a nós. Largue mão disso.
Deus está usando algumas coisas para moldar as nossas vidas. E às vezes Ele usa pessoas para nos levar a um crescimento e santificação. A nossa luta não é contra carne nem sangue, disse o apóstolo Paulo. Deus resiste aos soberbos. Deus disciplina os seus filhos, nos disciplina. E, infelizmente, às vezes a gente só aprende na paulada, no chicote, quando Deus nos para. Mas esse é o método do Senhor. E se nós estivermos caminhando em soberba, esquecendo que a nossa salvação e aquilo que nós realizamos é pura misericórdia dele, nós estaremos em más condições. Se alguém no coração, ainda que não verbalize isso, pense: sou o que sou por causa do meu QI, por causa da educação de qualidade que eu recebi, por causa da minha força de vontade, por causa da minha perseverança, por causa das minhas riquezas e bens, por causa da minha criação familiar. Digo com certeza, meus irmãos, que aí está alguém que tem apenas um conhecimento intelectual a respeito de Deus, a quem toda honra, glória é devida, porque as suas misericórdias, como diz o salmista, duram para sempre. O homem verdadeiramente convertido e humilde diz: quando eu olho para a minha vida e aquilo que eu faço, eu não encontro nenhuma explicação senão a vontade misericordiosa de Deus. E é essa atitude que deveria marcar especialmente cada ministro do Evangelho, cada pastor, cada missionário e aqueles que aspiram tal função. Paulo se via como ninguém. Ele disse: nada sou, 1 Coríntios 15:10. Por outro lado, é de igual importância nunca perder de vista, meus irmãos, os maus exemplos que nós estamos sujeitos a reproduzir. Lembrem-se dos judeus e fariseus. Eles se orgulhavam da sua posição especial como povo escolhido de Deus, em desprezo às outras nações que não tinham o conhecimento de Deus que eles tinham e os adornos da religião. Paulo, este apóstolo aqui, era um deles, este que está escrevendo aos Efésios. Os judeus orgulhavam-se da sua nacionalidade, da lei, do templo, dos seus ancestrais, do seu conhecimento teológico, da sua santidade hipócrita, das suas esmolas, das suas orações públicas, etc. Vangloriavam-se em tudo o que eram e tudo o que eles tinham, menos no caráter gracioso e misericordioso de Deus, que os escolheu apesar do seu imérito. Que tragédia, meus irmãos! Paulo nos diz que a vanglória dos judeus estava relacionada a um conhecimento deficiente sobre o caráter de Deus. Os gentis atributos de Deus deveriam produzir um coração contrito e quebrantado nos judeus, mas, na realidade, eles eram prepotentes e jactanciosos. Daí o apóstolo confrontá-los com uma pergunta retórica lá em Romanos, capítulo 2, versos 3 e 4. Abre esse texto. Romanos, capítulo 2, versos 3 e 4. Romanos capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade? Atenção aqui, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade do Senhor, a superabundante bondade do Senhor deveria levar aqueles fariseus judeus orgulhosos a se arrepender e quebrantar os seus corações. Mas não era isso que estava acontecendo. E por causa de sua soberba, os judeus em sua maioria estavam fora da igreja do Novo Testamento. Eles tropeçaram na pedra angular, rejeitaram o Messias Jesus Cristo e assim foram postos de lado por Deus. Em consequência disso, os gentios foram admitidos na igreja e exultaram nas grandes misericórdias de Deus. Eles que não estavam buscando, diz Paulo nessa carta aos romanos, eles não estavam atrás dessas coisas, não estavam preocupados com salvação, mas eles foram inseridos, enxertados na oliveira, no povo de Deus, e eles estavam exultando que o Senhor havia sido bondoso, inclusive com eles, gentios. Mas infelizmente, aqui está a tragédia. Logo eles enfrentaram o mesmo perigo que os judeus, de gabarem-se da sua posição e desprezar os outros.
E por isso o apóstolo teve que dirigir a eles uma seríssima e solene exortação em Romanos 11, 18. Olhe a exortação de Paulo em Romanos 11, 18. Romanos capítulo 11, versículo 18. Fique aí nesse texto. Diz assim: não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E depois dessa advertência, o apóstolo Paulo, como um pastor mestre por excelência, meus irmãos, fornece o conhecimento do caráter de Deus como o remédio contra a soberba dos gentios. Olha o versículo 22, verso 22 deste mesmo capítulo. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. É uma grande tragédia, meus irmãos, quando os crentes continuam a reproduzir a atitude dos gentios da época de Paulo. Depois da conversão, alguns crentes movem-se rapidamente da atitude quebrantada e humilde do filho pródigo para a atitude soberba e legalista do filho mais velho. Alguém que conheceu os atributos de Deus e tornou-se mais orgulhoso do que quando não os conhecia, não conheceu verdadeiramente o caráter de Deus. Está enganado, não conheceu como deveria. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Aqui está o remédio contra o orgulho. Quantas vezes, meus irmãos, as Escrituras condenam a jactância e a soberba a qual todos nós, e nisso eu me incluo, estamos sujeitos. Isso significa que nós temos a necessidade de nos examinarmos constantemente. Há vários chamados nas Escrituras para que nós estejamos em autoexame, confirmando a nossa vocação e eleição, para saber se nós estamos na fé. Não se confie no fato de que você tem um conhecimento intelectual correto da doutrina agora. Não se confie nisso. O conhecimento doutrinário cognitivo, saiba disso, marque isto, não é suficiente para garantir que você estará conosco daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos. Isso não vai te segurar, senão uma fé viva no nosso Senhor Jesus Cristo, como o pastor André pregou nessa manhã na carta de Tiago. Você se confia realmente em conhecimento doutrinário correto, cognitivo? É nisso que você confia? Você está se tornando mais humilde em coerência com o conhecimento que você tem sobre as misericórdias de Deus, serem a causa de nós não sermos consumidos, como diz Lamentações 3:22? Tenha cuidado, e aqui vai a advertência, para que o conhecimento doutrinário, oposição teológica particular, não endureça seu coração e torne sua doutrina inútil para você e para os outros. Então, para Paulo, meus irmãos, era uma completa loucura qualquer homem, seja judeu ou gentil, vangloriar-se de sua condição e posição espiritual à parte da misericórdia e graça de Deus. Toda a condição e posição dos crentes é resultado unicamente, exclusivamente, tão somente, marque isto, não esqueça, da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E Paulo, o ex-fariseu zeloso, nos fornece um sublime exemplo da humildade produzida por um real conhecimento de Deus. Agora, em continuidade, eu quero que você considere rapidamente a vontade misericordiosa de Deus na chamada apostólica de Paulo de uma outra perspectiva. A ação misericordiosa de Deus na chamada apostólica de Paulo é uma afirmação não apenas da humildade do apóstolo diante das grandes misericórdias de Deus, mas é também uma afirmação da sua autoridade e confiança. O apóstolo Paulo, meus irmãos, embora confessando ser o principal dos pecadores, ele não procedia no ministério com falsa humildade, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, autodegradação ou timidez, mas ele falava com confiança, com autoridade, cônscio de que o seu ministério tinha origem na vontade soberana e misericordiosa de Deus. Como o próprio Paulo disse em Gálatas 1,
22 e 23, que nós já lemos, no passado ele era conhecido nas igrejas porque ele perseguia os cristãos. Todos sabiam, naquela região, que ele havia consentido com o apedrejamento e morte de Estevão. Todos conheciam Paulo. E depois da sua conversão, inicialmente alguns cristãos de Jerusalém não confiaram nele, não acreditaram que ele realmente havia se convertido, de modo que foi necessário Barnabé levá-lo até os apóstolos e confirmar a sua conversão em ministério, que está registrado lá em Atos capítulo 9, versos 26 e 27, apenas para que você saiba onde está. Então, muito naturalmente, alguém poderia questionar a moral e direito de Paulo de pregar a palavra de Deus. Que moral, Paulo, você tem para pregar a palavra de Deus? Que direito? Você é um apóstolo? Quem você pensa que é, Paulo? E isso, ao que parece, ocorria frequentemente, meus irmãos, pela quantidade de vezes que ele tem que defender o seu apostolado no Novo Testamento. E em resposta, ele evidentemente nunca negaria o seu passado sombrio. Ele diria, com certeza, bem, a julgar pelo meu histórico, concordo que eu não sou digno de ser chamado apóstolo, como ele de fato disse algumas vezes, porque de fato eu fui um grande perseguidor e blasfemo, nunca neguei isso, mas sou o que sou pela vontade misericordiosa do Senhor e glorio-me unicamente nele. E como nós já sabemos, Paulo não tornou-se um apóstolo de Cristo por causa das suas qualificações acadêmicas, por causa da sua religiosidade, mas por causa da vontade misericordiosa de Deus. Diploma de teologia não confere chamado para ninguém, não faz pastor, não garante chamado. Paulo estava ali, como eu estou, como qualquer pastor está, simplesmente pela graça e misericórdia de Deus. E é isso que ele está dizendo para nós até aqui. Ele estava ali, pela misericórdia do Senhor, que o redimiu e comissionou para o santo ministério da palavra. E Paulo também tinha convicção, meus irmãos, como ele próprio escreveu, lá em Romanos 9, 23, que Deus queria dar, abre aspas, a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus queria usar os vasos da sua misericórdia. Romanos 9, 23. Assim, Paulo, enquanto representante autorizado de Cristo, podia se colocar de pé diante de qualquer homem e reivindicar o seu direito de falar e exigir da audiência ou dos seus leitores a responsabilidade de ouvir, porque ele falava as palavras de Deus e não as suas próprias palavras. No Areópago, em Atenas, um grande centro de cultura e filosofia no mundo antigo, ele colocou-se diante dos filósofos de sua época, homens altamente intelectuais e treinados, e confrontou as suas crenças, anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não tinha medo de Platão, Sócrates, Aristóteles, que seja. Não falava diante desses homens com voz de veludo. Pregador não tem voz de veludo. Paulo estava falando com confiança, pregando a palavra de Deus contra o pecado do mundo e a salvação em Cristo Jesus. E confiante de que o seu chamado tinha origem na vontade misericordiosa de Deus, ele também enfrentou ferrenha e violenta oposição durante todo o seu ministério. E um exemplo disso é o próprio povo de Éfeso, a quem ele está escrevendo aqui. O evangelista Lucas, companheiro de viagem de Paulo, descreve isso em detalhes lá em Atos 19. A confiança de que Paulo, de que o seu chamado, a confiança de Paulo, de que o seu chamado era da vontade de Deus. Vou resumir para você, naquela ocasião, uma multidão ensandecida e idólatra arrastou alguns companheiros de Paulo para o anfiteatro da cidade, onde se puseram a gritar furiosamente durante 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, Atos 19, 28. E eles estavam fazendo isso porque estavam se opondo ao ministério frutífero do apóstolo Paulo, que fez milagres ali na cidade de Éfeso, ocorreu um avivamento, as pessoas abandonaram os seus ídolos, e isso acabou prejudicando o comércio local dos artífices que fabricavam ídolos. Então esses homens se reuniram e foram até a cidade, arrastando os cristãos que encontravam pelo caminho, e só não levaram Paulo porque não acharam ele. E nesse anfiteatro cabiam 20.000 pessoas sentadas, meus irmãos. Agora imagine-se no lugar daqueles cristãos diante de uma multidão violenta. Você lá, nesse anfiteatro, cheio, lotado, toda a cidade.
pessoas que desejavam sua morte, desejando linchá-lo por causa da sua fé. Isso seria apavorante. Eu ficaria apavorado numa situação dessa, diante dessas pessoas querendo me trucidar. Mas não para Paulo. Paulo não era assim. Quando Paulo soube do tumulto, o que foi que ele fez? Ele quis pregar a palavra de Deus para a multidão que desejava matá-lo. Ouça o que Lucas diz em Atos 19:30. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram, não deixaram Paulo ir até lá. Pela providência divina, meus irmãos, que dissolveu o tumulto acabou se dissolvendo, ninguém foi morto, ninguém foi preso. Paulo nunca chegou a falar àquela multidão selvagem por causa da providência divina, mas ele estava confiante em fazê-lo na autoridade apostólica que ele recebeu pela vontade misericordiosa de Deus. Contudo, agora ele escreve uma carta aos Efésios, contendo algumas coisas gloriosas, mas também algumas coisas duras que eles poderiam ignorar ou desprezar. Poderiam ver apenas Paulo enquanto homem, apenas a fraqueza e desprezar Paulo por causa da sua palavra fraca. Mas se Deus misericordiosamente deu a ele o direito de falar em nome de Cristo, e de fato deu, ele vai falar com confiança e autoridade nessa carta aos Efésios. O missionário americano Jim Elliot, meus irmãos, tinha a mesma atitude do apóstolo Paulo. Ele viveu uma vida de verdadeira humildade, mortificando qualquer vanglória pessoal e excluindo qualquer busca por reconhecimento humano. Falando do seu chamado missionário, ele disse o seguinte: missionários são pessoas muito humanas, apenas fazendo o que lhes é pedido, simplesmente um bando de ninguéms tentando exaltar alguém. Embora reconhecesse que não era nada, Jim Elliot, meus irmãos, ao mesmo tempo, tinha a convicção de que era tão somente pela vontade misericordiosa de Deus que ele estava sendo chamado para pregar o evangelho a povos não alcançados. E foi sob essa forte convicção de chamado, que ele e mais 4 amigos partiram dos Estados Unidos rumo às selvas do Equador para evangelizar os isolados e violentos índios Auca. O plano de evangelização ficou conhecido como Operação Auca. No dia 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot e seus amigos missionários, que não se consideravam nada, mas que foram comissionados pela misericórdia de Deus, foram mortos pelo povo Auca, nas selvas equatorianas, sendo Elliot o primeiro a ser atravessado por uma lança enquanto cumprimentava amigavelmente seus assassinos numa praia. 2 anos depois, a viúva de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, e a irmã de um dos missionários mortos, Nate Saint, e a irmã dele era Rachel Saint, retornaram às selvas equatorianas como missionárias para evangelizar as mesmas pessoas que mataram os homens que elas amavam. Não muito tempo depois, a graça de Deus alcançou Minkayane Enkendi, o índio que assassinou Nate Saint, um dos amigos de Jim Elliot. Minkayane foi batizado na mesma praia em que Jim Elliot e seus amigos foram mortos. Minkayane estará entre aqueles, meus irmãos, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que na eternidade louvarão o Cordeiro. Porque pela vontade misericordiosa de Deus, pela vontade de Deus, vasos de misericórdia foram enviados aos Aucas para pregar a palavra de Deus. E Minkayane morreu recentemente. Viveu para dar testemunho ao mundo todo do poder salvador do Evangelho e da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo e Jim Elliot, meus irmãos, embora destituídos de qualquer mérito e dignidade, foram até onde Cristo não havia sido pregado, para falar com autoridade e confiança, porque eles sabiam que os seus ministérios tinham origem na vontade misericordiosa de Deus. E isso tem relevância prática para nós também. Não apenas para pastores e missionários, mas para todos os crentes. Lembrem-se, como já dito nessas exposições, que todo crente é chamado por Deus
para a santificação e fazer discípulos. Nas palavras do apóstolo Pedro, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Assim, nós podemos nos colocar diante do mundo, meus irmãos, com confiança de que nós recebemos a autoridade de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos ficar de pé diante daqueles que conhecem o nosso passado e falar das grandes misericórdias de Deus através de Cristo para perdoar até mesmo terríveis pecadores como nós, como eu e você. Se fosse por mérito, eu não estaria aqui. Podemos ficar diante de uma cultura depravada e falar contra o aborto, contra a ideologia de gênero, conscientes de que nossa autoridade e confiança repousam na vontade misericordiosa de Deus, que nos comissionou para pregar a sua palavra no mundo. Você pode, com confiança, enfrentar os desafios na família, no trabalho, na faculdade. E se você for rejeitado, desprezado, ignorado, acusado, injuriado, não desista. Não é a você que estão rejeitando. Não é a você. Não é a mim que estão rejeitando. É a palavra do Senhor. São os mensageiros que Ele envia para levar a sua palavra. Porque você e eu fomos enviados a essas pessoas pela vontade misericordiosa de Deus, para que Cristo fale através dos nossos lábios, assim como falou aos Efésios através do apóstolo Paulo e falou aos Alcas através de Jim Elliot. E os dois inclusive foram mortos, porque a sua autoridade, a autoridade de Deus foi rejeitada para a vida deles. E quando da perspectiva humana parecer que há pouca esperança de mudança, lembrem-se que Deus, que é rico em misericórdia, transformou o maior dos pecadores no maior ministro do Evangelho. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. O homem que Deus misericordiosamente retirou dos exércitos do inferno e fez dele um apóstolo para liderar os soldados de Cristo e ser exibido diante de nós, nesta noite, como um sublime memorial das misericórdias de Deus para com pecadores redimidos como eu e você. Vamos orar. Pai, eu oro para que um real conhecimento do caráter misericordioso do Senhor em Cristo Jesus produza em nós, ó Deus, verdadeira humildade e ousada confiança, para que com a autoridade que nós recebemos do Senhor, anunciemos as palavras de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que todos os pecadores arrependidos digam como salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém.